A paz do Senhor, meus queridos irmãos, eu saúdo os irmãos com a santa paz de Deus. Acabei de chegar do trabalho, estou aqui, aleluia, na minha casa, amém? E estou já com a Bíblia aberta, louvado seja Deus, para me trazer uma mensagem para os meus queridos irmãos, né? De reflexão, para quando você tiver um tempinho, você meditar, você que está perto, você que está longe, eu glorifico a Deus pela tua vida, amém, meus amigos? Graças a Deus, diga graças a Deus aí na presença do Senhor. A Bíblia diz que há fartura de alegria. Eu quero deixar uma palavra aqui para os meus queridos irmãos, aleluia, que tem compartilhado com meus vídeos. Você que já tem assistido e não se inscreveu, se inscreva aí, meus queridos. Deixa Jesus te usar, deixa o Espírito Santo te conduzir. Amém, meus amados? Quero deixar aqui uma palavra abençoada para cada um de nós. Fica aqui em Mateus. Louvado seja o nome bendito do nosso Deus. Amém, meus amados? Estou na presença de Deus juntamente com você. Quero deixar aqui uma palavra que fala sobre o sermão continua, a exortação à vigilância. Meus queridos irmãos, aqui em Mateus 24, do versículo 36 em diante, até o 44, amém? Meus queridos irmãos, abra aí a sua Bíblia, mas antes de nós lermos, vamos pedir graça ao Senhor, vamos pedir que o Senhor abra a porta da sua palavra para o nosso entendimento, amém, meus amados? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai bendito, Senhor, eu te glorifico, Pai, te exalto, bendigo ao teu nome. Fala conosco através da tua palavra, pois a tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Senhor. Então faça nós entendermos a tua palavra. Visita os meus irmãos que estão do outro lado assistindo, visita a sua casa, a sua família, dá, Senhor amado, a tua graça, do teu Espírito, dá o livramento, repreende toda a seta do mal, Jesus, e guarda teus filhos, abençoando em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu estou aqui com a Bíblia aberta, e eu glorifico ao Senhor por esta palavra maravilhosa, né? Pois ela tem nos enchido de vigor, de força, de esperança e de fé, que é a palavra de Deus. Mas Mateus escrevendo aqui em Mateus 24, 36, que diz assim: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, aleluia, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Louvado seja Deus. Versículo 40. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Aleluia. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Maravilhoso. Eu quero que o Miqueias está tirando a minha atenção, e o Miguel aqui, tirando a garrafa aqui para o celular cair. Vai lá, meu filho, sente lá. Só quanto eu leio aqui, vai lá.
Fala oi, Pai do Senhor. Vai, Miqueias. Então é assim, mano. Meus meninos, eles gostam muito de estar ao meu lado quando eu estou lendo a Bíblia. Vai lá, Miquel. Eu estou lendo aqui a palavra de Deus. Então, meus amigos, voltando aqui ao 43 que diz: mas considerai isso, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Amém, meus queridos? Que palavra abençoada e maravilhosa, que palavra forte, de vigor, que palavra que nos enche a nossa alma. Mateus escrevendo, ele disse: porém naquele dia e hora ninguém sabe, aleluia, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai, né? Ele, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu esta passagem aqui, deixando orientação para mim e para você, para nós estarmos apercebidos, para nós estarmos preparados. Amém, meus amados? E continuando: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós já assistimos filme, né, falando de Noé, e também lemos a palavra falando de Noé. Quanto menos as pessoas perceberam, chegou o dilúvio, destruindo todos, né? Unicamente a família de Noé sobreviveu. A Noé, com seus 3 filhos, a sua esposa e as suas 3 noras. E veio o dilúvio. Deus desejava isso? Não. Deus queria que todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade, se arrependesse, aceitasse os caminhos e o mandamento do Senhor, para que o Senhor tirasse esta decisão do coração de Deus de enviar o dilúvio, mas não achou lugar de arrependimento no coração daquela geração. Então daquela geração que pereceram, a única que sobreviveu foi a família de Noé. Continuando no versículo 38, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Meus queridos irmãos, hoje está a mesma forma. Hoje muitos estão casando, estão dando em casamento, estão vendendo, estão comprando, e muitos têm que ficar percebidos pela vinda do Senhor. O Senhor chama: vinde a mim todos que estão cansados, todos que têm colocado a sua confiança em riqueza, né? Confiança em fazenda, em carros. Não, o Senhor chama a todos. Então ele diz assim como nos dias do dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Hoje a arca é a casa de oração, é a igreja. Nós temos que estar dentro da arca, para que quando o Senhor vier nos arrebatar, aleluia, estejamos prontos. Amém, meus amados? Continuando: e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Assim como levou aquele dilúvio, aquela multidão de água, levou aquela geração de ímpias, né? Hoje pode acontecer isso. Só que Deus fez uma promessa a Noé. Deus fez uma promessa a Noé, que nunca mais destruiria, aleluia, a humanidade, nunca mais destruiria o mundo com água. Louvado seja Deus. Então ele deixou um alerta, como no dilúvio os levou a todos, né? Assim será também na vinda do Filho do Homem.
O Filho do Homem é Jesus. Ele vai vir, que ele falou lá em João capítulo, aleluia, 14, para nós não nos turbar o coração, para nós continuarmos crendo em Deus, porque ele diz que eu vou preparar lugar, e quando eu voltar, levarei vós para mim mesmo. Amém, meus amados? Então, a palavra de Deus, ela é clara ao nosso entendimento. Deus abre o nosso entendimento para nós compreendermos, né, da sua palavra. Então ele diz, então estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Naquele grande dia, irmão, vai ter duas pessoas andando, duas pessoas deitadas, duas pessoas dentro do carro dirigindo. A Bíblia diz que uma vai ser levada e outra vai ser deixada. Por que que uma vai ser levada? Porque ela está se preparando, ela se preparou. E outra ficou porque não se preparou. Você se lembra da passagem das 10 virgens? Aleluia, que entrou 5 e as outras 5 ficaram de fora. O noivo não conheceu, porque elas saíram a comprar o azeite. Elas deixaram o azeite da lâmpada acabar. Não é assim que Deus quer que nós sejamos. Então ele diz, vigiai, pois, porque não sabeis que a hora há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos. Muitos têm no coração, meus queridos irmãos, eu vou deixar para buscar o Senhor quando estiver velho. Mas não é assim, aleluia. Nós temos que buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós temos que invocar o Senhor enquanto Ele está perto. Deixa o ímpio os caminhos dele. E nós temos que buscar o Senhor, nós temos que nos converter dos nossos pecados, nós temos que, aleluia, analisar a palavra do Senhor. Amém, meus amados? Então ele diz, vigiai, pois, porque não sabeis a hora que há de vir o vosso Senhor. Eu digo nas minhas orações, Senhor, me prepara para eu me encontrar contigo, Senhor. As minhas forças são poucas, mas o Senhor é poderoso. Louvado seja Deus. Mas considera isso. Se o pai de família soubesse a que hora, a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Se a gente soubesse a hora que há de vir o Senhor, nós nos prepararemos ainda, meus amados. Mas nós não sabemos. Assim o Senhor fez uma parábola comparando aí como um ladrão, né? Um pai de família sai, ele não sabe a que hora o ladrão vai vir, porque se ele soubesse, ele esperaria o ladrão para que suas coisas não fossem roubadas. Então a Bíblia diz aqui no último versículo, por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O Filho do Homem há de vir, meus amados, e é por isso que nós temos que ficar apercebidos. Louvado seja Deus. Ali fora tem um carro do sorvete, os irmãos estão ouvindo, né? É direto da fábrica, dizendo ele. Mas voltando aqui, meus queridos irmãos, a Bíblia diz para nós vigiar, porque nós não sabemos a hora que há de vir o nosso Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, eu glorifico a Deus por esta hora, por este momento. Eu louvo ao Senhor. E eu quero cantar um hino, irmão. Eu gosto de louvar um hino, né? Eu gosto de adorar o Senhor. A Bíblia diz que todos que têm fôlego louvem ao Senhor. Então, quando tu estiver aí na tua casa, adore ao Senhor. Liga um som, ensaia um hino, para que o Senhor possa, aleluia, estar presente junto contigo. Amém, meus amados? Aqui eu
476 fala do cego de Jericó. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, e um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava, né? Os irmãos conhecem esses hinos? Louvado seja Deus. Eu creio, meu, que você conhece e vai conhecer mais ainda. Amém? Vamos cantar? Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, e um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava. Ele era cego. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor, aleluia. Jesus, ó filho de Davi, atenda o meu clamor. A multidão vendo clamar, oh glória, se quieto lhes dizia que veio. A multidão vendo clamar, perdão, meus irmãos, se quieto lhes dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia. Olha o que o cego falava: Jesus, ó filho de Davi, oh maravilha, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atenda o meu clamor, aleluia. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, aleluia. Que queres? Que veio logo sem tardar, mas indo assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Trava meu cinto aí. Jesus, ó filho de Davi, atenda o meu clamor, aleluia. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Amém, meus queridos? Louvado seja Deus, que Jesus possa abençoar a tua tarde, abençoar a tua vida, abençoar o teu trabalho, abençoar a tua viagem. Amém? Que o Senhor possa acampar os seus anjos ao teu redor, que você possa ser um servo de Deus, lembrante sempre do Senhor, que o Senhor possa, aleluia, tocar sempre no teu coração para meditar na palavra. Amém? E eu profetizo na tua vida, meu querido, minha querida irmão, aleluia, a vitória do Senhor, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Eu profetizo o livramento, eu profetizo a cura, eu profetizo a salvação, a libertação. Você que está aí dentro do cárcere, né, que está me assistindo, deixa o seu like aí, inscreve no canal para tu ouvir mais, presbítero ouvir mais, tá? Aleluia. Anunciando o evangelho. Amém, meus queridos? E eu tenho um pedido a fazer aos meus amados, de longe, de perto. Há uns vídeos atrás, eu estava pedindo alguns panfletos aos irmãos, né, que tiverem. Meus queridos irmãos, deixa Deus te usar, meus amados. Deixa o Senhor trabalhar na tua vida. Deixa Deus trabalhar nos teus negócios, na tua finança, na tua vida amorosa e financeira. Deixa Deus trabalhar. Aleluia, amém? Então também eu estava pedindo, irmão, aos irmãos que podem ajudar. Eu estava pedindo uma caixa de som. Você que tem aí duas, deixa o Senhor te usar, meu querido, minha querida. Jesus, ele tem falado
contigo, Deus tem falado através de louvor, Deus tem falado através do seu Filho, através da palavra. Então não endureça o teu coração. Você aí que tem uma loja, aleluia, que tem feito voto ao Senhor, deixa Deus te usar, cumpre o teu voto, para que as bênçãos, as promessas do Senhor possam te alcançar. Amém, meus amados? Desejo do meu coração é que tu vai bem na tua loja, que você vai bem na tua caminhada, no teu serviço. Então fica este pedido aos meus queridos irmãos, né? Ou então, se você não pode ajudar, ora comigo, né? Nas orações apresenta: ô Senhor, use alguém para abençoar o presbítero Alvimar. Amém? Eu moro aqui no DF, na cidade satélite, cidade estrutural, na quadra 3, conjunto 16, casa 7. Ali é o endereço que você pode encontrar, aleluia, ou deixar o que eu tenho pedido. Amém? Então, que Jesus te abençoe esta tarde. Fica na graça do Senhor, que o Espírito Santo do Senhor possa te revestir de poder, de virtude, de sabedoria e conhecimento, de inteligência, meus amados irmãos, que Jesus possa te usar e te abençoar. Amém? Fica na paz, que a mão do Senhor possa estar sobre a tua cabeça, te guardando, te abençoando e te curando. Amém? Eu determino a cura em nome de Jesus para a tua vida. Eu determino a libertação para a tua vida. Eu determino em nome de Jesus a restauração do teu casamento, a restauração da tua vida amorosa, a restauração da tua finança. Eu profetizo, né? Então coloque tuas mãos sobre a tua cabeça e crê. A Bíblia diz: crê no Senhor e nos meus servos e prosperarei. Está escrito, irmão. Em nome de Jesus eu profetizo a vitória para a tua casa e a tua família. Amém? Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor possa estar derramado sobre as nossas vidas, não só hoje, todos nós digamos amém. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Possamos todas as coisas naquele que nos fortalece. Quem é Ele? Jesus de Nazaré, que está à direita de Deus e que intercede por mim e por você. Amém, meus queridos? Paz do Senhor, fica na paz, em nome de Jesus.